todos. Meu nome é Daphne Schlemper, representando aqui a Help Systems. Temos conectado o Christian Marcondes, da Automate Brasil, e o Thiago da Guzmão. Somos os apresentadores de hoje. Vou estar fazendo uma apresentação para que vocês possam conhecer um pouco da Help Systems. O Christian vai fazer uma apresentação contando um pouco da Automate Brasil e sobre o RPA e o nosso produto Automate. E o Thiago vai estar comentando do caso de sucesso da implementação de RPA do Automate na Guzmão. Vamos desconectar o vídeo por enquanto, vamos estar compartilhando somente os slides e posteriormente vamos voltar com o vídeo para a parte de perguntas e respostas. Vocês têm a opção do chat aberta também, se vocês tiverem perguntas enquanto a gente for fazendo a apresentação, podem escrever dentro do chat e no final da apresentação vamos ver em relação ao tempo que a gente tem disponível ainda para responder ao vivo, senão a gente pode também estar respondendo depois, posteriormente, por e-mail. Próximo slide, por favor. Bom, para quem não conhece a Help Systems, é uma empresa já de 35 anos no mercado. Hoje já somos mais de 1.000 funcionários, aí com 25 escritórios ao redor do mundo. A nossa presença na Latinoamérica é o nosso escritório aqui em Buenos Aires. Fisicamente, eu fico aqui em Buenos Aires, mas atendo os nossos parceiros na região do Brasil. Mais de 260 milhões em revenue e votados aí como um great place to work. A Help Systems é uma empresa de agora já 300 milhões de revenue no ano de 2020, e essa é uma combinação de uma taxa de crescimento interno de mais ou menos uns 10% entre todas as marcas, as novas aquisições que a Help Systems vem gerando aí ao redor dos anos com novas aquisições, crescendo o nosso portfólio de produtos e hoje mais ou menos com 19 mil clientes já ao redor do mundo. A nossa mensagem, esse é o nosso, a nossa mensagem hoje, A transformação de TI não é um caminho, não um destino, e sigamos em frente junto para alcançar uma melhor TI. Apresentando para vocês o nosso portfólio de produtos. Estamos hoje, a empresa dividiu o nosso pilar de produtos em duas categorias, dentro de segurança e automação. Dentro de segurança, a gente tem a parte de segurança de dados, com um dos nossos produtos, que é o carro-chefe da empresa, que é o GoAnywhere, a nossa ferramenta de MFT, e também a linha de produtos da ClearSwift. Temos também a parte de gerenciamento e identidade de acesso, com um produto que se chama Core Security IGA, que vem da linha de aquisição da Core Security. Também temos a parte de proteção de infraestrutura, com proteção de redes e hardware, com um produto que se chama Network Insight. É um produto de análise de tráfego de rede, que um concorrente deles conhecido no mercado é a Darktrace, por exemplo. E dentro da linha de automação, temos aí o RPA, com o nosso produto Automate. Temos a parte de automação de carga de trabalho, que é o nosso scheduler, o JAMS. E a parte de automação de infraestrutura, que é o gerenciamento de capacidade, com um produto que se chama VTIL, para a parte de IT Performance Management. Queríamos apresentar também esse slide para que vocês tenham como referência alguns bastante, como vocês podem ver, vários clientes no Brasil, clientes importantes que utilizam a nossa ferramenta de RPA. E esse slide é comentando um pouco sobre os últimos reconhecimentos que tivemos, Um deles é o quadrante mágico do Gartner e do Everest Group, PEAK.
Vocês podem ver algum dos nossos logos e classificação aí em primeiro lugar em relação à facilidade de integração de dados, usabilidade e intuitividade da ferramenta, amplitude de recursos, implantação central, programação sem código, trabalho simultâneo, qualidade de recursos, facilidade de administração de IT e facilidade de implementação. Esses foram os últimos prêmios que tivemos. E a gente hoje vai comentar e compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa comunidade de RPA, né, envolvendo aí o acesso de usuários, ampliando a implementação de automação e também para obter suporte na parte de automatização das empresas. Dentro dos nossos pilares da comunidade de RPA, temos o Automate Insiders, que é uma plataforma de defesa que permite que usuários se conectem, colaborem e participem de atividades. Temos o Automate Bot Store, que é um mercado online de bots gratuitos, totalmente funcionais para que os usuários possam baixar esses bots e fazer implementação com esses bots já pré-configurados, com o objetivo de apoiar as iniciativas de automação e fornecer ideias de automação também para os nossos clientes. Temos a parte de treinamento e certificação e também o nosso Community Portal. Mostrando um pouco o nosso portal do Insiders, basicamente é um portal que foi desenhado, né, para que os nossos clientes possam aprender sobre o Automate, aprender em detalhes, né, e para que eles possam expandir o seu conhecimento na solução de RPA, compartilhar também a sua experiência com profissionais de IT e ser ouvido e reconhecido em relação a esse desenvolvimento profissional dentro dessa plataforma. Qualquer pessoa que quiser ter acesso a esse portal pode se comunicar conosco através do nosso portal da Help Systems e a gente pode fornecer o acesso ao portal do Insiders a qualquer pessoa. O próximo slide também um pouco mais visual, para que vocês possam ver as opções que a gente tem dentro do portal, desafios, discussões, referências e recompensas também. E o nosso Bot Store, que a gente tem bots já pré-armados, né? É um acesso aí para várias centenas de bots já e tarefas já pré-construídas. Esse bot é um marketplace gratuito, né? Ele não tem custo, vocês podem entrar e baixar qualquer processo de bot que já esteja configurado. E vocês podem também solicitar e enviar bots, né? Se vocês mesmos já fizeram um desenvolvimento interno e quiser compartilhar na comunidade, a gente também pode subir esse bot dentro desse novo portal. A parte do portal de comunidade, onde vocês podem ter acesso a artigos técnicos na nossa base de conhecimento, participar de fóruns com os usuários, baixar as últimas versões do produto, enviar e acompanhar os casos de suporte e vocês vão ter um link também de acesso depois para que vocês possam clicar diretamente e fazer o login e criar o usuário para acesso a esse portal. E também é um portal onde vocês podem ser certificados no Automate. Ok, agora eu vou compartilhar aqui a minha tela, só um segundo, por favor. E vou passar a apresentação ao Christian. Por favor, Christian, me confirme quando você já estiver visualizando a apresentação. Eu estou visualizando já aqui, Daphne. Obrigado. Ok, perfeito. Então, boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí por participarem do nosso webinar. Obrigado, Daphne, pela oportunidade. Eu sou o Christian, eu represento a Automate Brasil, que é uma representante das ferramentas e dos produtos da Help System aqui no território nacional. A Automate Brasil é uma empresa especializada em automação de processos, fundada em 2009, e a gente oferece, além das licenças e serviços da Help System, a gente também tem serviços especializados de consultoria, treinamento de equipes
desenvolvimento de robôs e acompanhamento da produção de RPA. Então, falando um pouquinho sobre o que é o RPA, né? O RPA, ou automação de processos repetitivos, é uma nova área de conhecimento em tecnologia, que tem o objetivo de automatizar, de utilizar softwares para você realizar ações repetitivas que se baseiam em regras que teriam que ser feitas por pessoas. Então, isso engloba qualquer processo de cadastro em sistemas internos, cadastros em sistemas públicos de clientes, geração de relatórios, boletos, comunicados, notas fiscais, invoices, contratos, acompanhamento de chamados de tickets do transporte, né, de caminhões, de processos jurídicos, de andamento de processos públicos, processos internos de back-office, validação de documentos, RH, comercial, fiscal, jurídico, contábil, aduaneiro, geração de contratos. Tudo isso dá para você fazer utilizando uma ferramenta de RPA. Tudo isso traz um resultado de curto prazo, que é a redução do custo da sua operação, que você vai colocar, então, robôs para fazer o que essas pessoas estavam fazendo, eliminação de erros humanos, problemas de indisponibilidade do profissional. Isso também te oferece um atendimento, uma oportunidade de você fazer um atendimento 24/7, a redução do tempo do atendimento que você precisava para fazer com um humano, e gera a vantagem da escalabilidade, ou seja, você consegue amanhã dobrar o atendimento, o volume de atendimento que você precisava realizar, e daqui a 1, 2 meses você pode cair para metade sem você precisar ter que passar por processos de contratação, treinamento, demissão de pessoas. Né? Tudo isso gera um resultado de médio e longo prazo que você consegue liberar seus profissionais para atividades que envolvam mais a experiência do cliente, melhoria de processos e tratamento de exceções. Isso, além de melhorar a interação que você tem com os seus clientes, né, e que seus clientes têm com a sua empresa, isso melhora também a qualidade de vida dos profissionais e a produtividade desses profissionais dentro da sua empresa. Isso reduz o turnover, licenças médicas e melhora também a satisfação dos seus funcionários em trabalhar com vocês. Troca para mim de novo, Daphne. Então, a gente utiliza para isso a ferramenta Automate, que é uma ferramenta que já tem 20 anos de mercado. Ela é já bem estabilizada e é muito conceituada no mercado, no mundo inteiro. Tá? E ela se destaca por ser extremamente fácil de usar, não precisar de um conhecimento de um programador para você realmente criar os seus robôs. Tá? Ela tem um modelo de licenciamento bem simples, onde cada robô é capaz de rodar qualquer tipo de tarefa, ele não tem separação de característica de tipos de bots diferentes. Tá? E é uma ferramenta extremamente flexível. Nesses 20 anos, ela foi evoluindo e hoje ela conta com mais de 600 comandos prontos para utilizar nas suas automações, só fazendo o modelo de arrastar e soltar dentro do teu script. Tá? Então, quero mostrar para vocês aí um vídeo. Essa daqui é a interface do Automate. Ele começou uma execução e ele está indo buscar dentro da Amazon informações sobre produtos e gravando isso num Excel. Como vocês podem ver, ele faz tudo então que uma pessoa faria numa máquina, de uma forma extremamente simples e muito mais rápido, né? Fora a vantagem de não errar, não ter nenhum das limitações humanas aí que a gente tem. A gente vai apresentar então agora um case de sucesso,
E eu vou passar a palavra para o Tiago, que é nosso cliente, representante da Guzmão e Labruni, que é nosso cliente desde 2016. Ele vai falar um pouquinho da experiência dele com o Automate e com os nossos serviços. Tiago? Olá, boa tarde. Obrigado, Christian. Então, todo mundo me ouvindo, certo? Pode continuar. Tá certo. Bom, obrigado primeiro, Daphne e Christian, pelo convite. É sempre um prazer aí poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Contar um pouquinho antes de falar das experiências, quem é o escritório, quem sou eu, bem rapidamente, mas, enfim, o escritório Guzmão e Labruni, ele foi fundado em 1988, nós somos especializados em propriedade intelectual, somos um dos escritórios mais admirados na área, temos muito orgulho disso. Atualmente a gente tem cerca de 120, o número exato seriam 128 profissionais, entre advogados, especialistas, toda a parte de back-office, administrativa, etc. E nós atuamos somente na área de propriedade intelectual e situações vizinhas. Pode passar até na próxima já. Enfim, eu sou um dos sócios do escritório da área de marcas e sou responsável pela... foi escolhido, vamos dizer assim, pelo comitê executivo do escritório para encabeçar a parte de automação. Um pouco pela minha inquietude, outro pouco pela necessidade da equipe de marcas de fato se reinventar, por estar cada vez mais premida. O trabalho que nós fazemos, uma parte é de commodity, são trabalhos de fato repetitivos, e como o Christian muito bem explicou o que é RPA, quais são os ganhos, a gente tem sofrido isso na pele positivamente. Então, eu acabei provocando os demais sócios do escritório, eles também me provocaram, e a gente foi atrás de buscar, de fato, uma possibilidade de automatização dos nossos serviços, automação, desde 2013, tá? Então, a gente começou a olhar a necessidade que nós tínhamos de se reinventar. Em 2013, todos os escritórios, ou a maioria dos escritórios de advocacia, já tem alguma certa automação interna, mas na mesclagem de comunicação, mas não são muitos que têm o processo inteiro automatizado, o processo inteiro que tem um robô fazendo o trabalho do ser humano. Começamos a estudar e em 2013 vimos essa possibilidade, acabamos, de fato, buscando aí, né, pensando única e exclusivamente na produtividade. A gente nós precisávamos mesmo conseguir fazer mais com menos, conseguir entregar para os nossos clientes mais com menos. E aí, justamente, as tecnologias que tinham disponíveis no mercado foi o que nos chamou a atenção e fomos atrás desses parceiros. Começamos a nossa relação com a RPA não diretamente com a Automate, foi com outro terceiro, e hoje o nosso casamento atual e nosso maior volume de longe está com a Automate, e desde 2016, como o Christian adiantou. Se puder passar para o próximo, eu agradeço. Enfim, acabou. Não. Era justamente o que eu falei ali. Tem mais um, passa de novo, por favor, Davi, tem mais um escrito aqui. Isso. Contar um pouquinho do passado, para vocês entenderem também o porquê que a gente acabou escolhendo a Automate. Em 2013, quando a gente começou a automação, a gente achou uma empresa que, de fato, foi uma parceira nossa, ainda na verdade, a gente tem uma parte com eles, mas o grande problema que a gente viu ali era que a automação deles era quase que um software as a service, era quase que um serviço, e não uma internalização. E qual foi o nosso problema? A gente implementou... em um ano, a gente implementou um processo de uma parte da automação dos nossos processos e o ganho foi espetacular. Tudo aquilo que o Christian mencionou e a parte de escalabilidade, quando ele falou da RPA, é ímpar, foi sensacional. E a gente percebeu isso com um ano nesse trabalho que a gente conseguia, de fato, entregar mais. Só que nesse momento, esse modelo de negócio, software como um serviço, ele não era viável para nós, porque a gente estávamos com medo de ficar na mão desse prestador de serviço, ou seja, ele decide vender a empresa, ou ele decide fechar, parar de trabalhar, se aposentar, a gente ficaria na mão deles, conseguimos um ganho e do nada, do dia para a noite, a gente teria que voltar tudo para trás. E aí a gente deu uma tarefa para o nosso gerente de TI do escritório, ir atrás de empresas, e foi aí onde a gente chegou na Automate, isso em 2015, e fechamos a nossa parceria em 2016, a gente os achou em 2015 e 2016, e desde então a gente tem tido bastante sucesso. E o grande ponto, né, os três principais pilares que a gente vê na nossa relação
e também no sucesso que a gente tem tido com os produtos que estão sendo desenvolvidos, os robôs que têm sido entregues para nós. Primeiro, a eficiência é ímpar, eu vou já falar um pouquinho mais sobre isso. A questão do suporte, tem um trabalho de troca muito grande, eles, como o próprio Christian mencionou, eles não licenciam apenas o software, eles fornecem a parte técnica para que as pessoas, para que nós como cliente deles, consigamos, de fato, desenvolver em conjunto os robôs, então tem, de fato, um serviço e uma técnica envolvida por trás, e eles são muito proativos. E o principal ponto é a questão do gerenciamento, né? A gente tem hoje todo o gerenciamento de todos os robôs que foram desenvolvidos durante a nossa parceria internamente. Então, se algum dia o Christian ficou milionário e decidiu se aposentar, certamente a gente vai continuar no nosso negócio, né? Então, isso é muito importante. Enquanto isso não acontece, a gente tem um trabalho muito, muito bacana nessa relação de parceria com eles e conseguimos um ganho nesse aspecto. Eu acho que pode passar para o próximo. Eu vou tomar a liberdade aqui de colocar minha câmera, porque eu, como advogado, ficar falando sem que as pessoas estejam me vendo me deixa um pouco aflito. Então, vou tomar essa liberdade, acho que vai ficar mais à vontade. Pode apertar de novo, tem mais uma frase aí, por favor. Obrigado. Bom, e aí contar um pouquinho agora do nosso case junto ao Automate, né? Desculpe ser um pouco mais técnico, mas a ideia vou tentar ser simplista, mas eu não tenho como deixar de ser técnico. Uma das nossas principais frentes com o nosso cliente são as comunicações, por óbvio, de todos os andamentos, todos os despachos dos processos que nós administramos perante o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Toda essa comunicação, ela tem uma publicação que ocorre toda terça-feira, a gente tem que baixar alguns arquivos do INPI, temos que organizar e utilizar o nosso sistema de mesclagem de cartas automáticas. Isso tudo era um trabalho feito pelo ser humano. Nós vimos a oportunidade de automatizar isso e foi criada uma frente. Então, hoje, toda a comunicação de despachos que a gente utiliza com os nossos clientes, que a gente envia para os nossos clientes, ele tem um trabalho e tem uma participação do robô que foi criado. Então, o robô, ele vai, depois que nós fazemos a leitura da revista da propriedade industrial, que é o caminho oficial, né, no qual nós sabemos o andamento dos processos, o robô vai, busca informação no site do INPI, no nosso sistema, gera toda a comunicação, ingressa no nosso sistema de workflow, ele faz o download de arquivos no INPI, salva no nosso GED, no nosso gerenciamento eletrônico de documentos e manda o que a gente chama de demandas, é um fluxo interno, manda todo esse trabalho, manda todo esse pacote para que o profissional, o paralegal, o advogado libere a comunicação para o cliente. Isso nos casos em que há necessidade de uma análise de mérito, porque quando não há necessidade de análise de mérito, são comunicações padrões que não tem o que inventar, não tem o que mudar, não tem o que agregar valor técnico, o robô já dispara imediatamente. A gente ganhou muita eficiência com isso. Para se ter uma noção, isso eu digo na minha equipe de marcas, mas temos a equipe de patentes, no qual temos uma sócia também responsável, e também já temos em outras áreas de back-office do escritório, mas na nossa equipe de marcas nós conseguimos realocar 3 profissionais que faziam essa atividade efetivamente para outras atividades de maior valor agregado, sem contar ainda de todos os outros 14 paralegais que eu tenho no meu time, que estão tendo muito menos trabalho com essa parte. Eles não eliminaram, porque eles ainda fazem um gerenciamento, tem a parte de análise de mérito, que é necessário o envolvimento do paralegal ou do advogado, mas já teve um ganho absolutamente impressionante com relação a isso. Outras frentes que a gente criou, né, como eu mencionei, foram 4, a gente também viu, desde 2013 ou 2014, alguma coisa assim, o certificado de registro do INPI, ele deixou de ser físico e passou a ser eletrônico. Só que o INPI, ao invés de nos ajudar, ele simplesmente disponibiliza o certificado de registro, e esse certificado fica disponível para você baixar com a seu login e senha no site do INPI, mas ele não há uma publicação, não há uma informação de que aquele documento estava disponível. O que nós tínhamos que fazer? As pessoas, os profissionais do nosso time ficavam entrando de tempos em tempos para verificar se o documento estava lá, fazia o download e procedia com o envio para o nosso cliente. E uma coisa importante, essa parte do serviço ela é monetizável, tá? Então, isso eu mencionei a parte anterior, ela não gera receita direta. Então, mais um motivo ainda para a gente pensar na automação. Esse do certificado, a gente viu uma possibilidade de ganho. Nossa, funcionou tão bem de um lado, vamos passar para a próxima etapa.
Eu estou falando de certificado de registro de marcas, mas a mesma coisa, o certificado de desenho industrial ou a carta patente, no caso de patentes, a gente conseguiu automatizar esse processo. O NPI não comunica, mas disponibiliza o arquivo. O ser humano, o profissional, perdia tempo buscando, e nós decidimos criar uma automação no qual o robô vai lá, faz o download desse documento, salva, confere esse documento, verifica se esse documento está correto, se as informações estão corretas, e passa aí o fluxo de trabalho, mandando, preparando a comunicação para o cliente, procedendo com o envio e o mais importante ainda, procedendo com o lançamento no nosso sistema de faturamento, ou seja, tudo automatizado. Que nós tínhamos também um funcionário fazendo somente isso, deixou de existir essa atividade pelo ser humano. Tem um funcionário somente gerenciando o robô e colhendo indicadores. A partir desse momento, a gente também começou a verificar, nossa, está funcionando tão bem, vamos começar a desdobrar isso. O certificado de registro, como a gente falou, o NPI nos ajuda muitas vezes, mas muitas vezes não. E dos problemas é que alguns certificados de registro, algumas cartas patentes ou certificados de desenho industrial vêm com incorreção. E a gente tem que pedir essa correção para o NPI. Por uma decisão estratégica do escritório, a gente não cobra o cliente por essa correção. A gente já cobra pelo envio e está embutido isso naturalmente. Então a gente já faz esse trabalho antes mesmo de chegar para o cliente. Isso é um trabalho de ter um peticionamento, tem que escrever para o NPI o que está errado, esperar a disponibilização do novo documento. Nós também, da terceira frente que nós criamos de automação, foi justamente o peticionamento eletrônico de maneira automática, junto com a emissão de guias. Então, hoje a gente também tem um robô que consegue ir no site do NPI, emitir a guia, e ela não é paga, essa guia é gratuita, nós estamos desdobrando, evoluindo esse robô para tornar para as guias pagas e conseguir que ele também, o robô, mande direto para o banco e o banco, mande via sistema para o banco para conseguir fazer o pagamento via nossa senha, etc., tal, sem que haja necessidade de intervenção do time de financeiro. Enquanto isso, nós temos somente essas guias não pagas. E essas correções de erros do NPI são feitas através de guias que não são pagas. Então, a gente já tem o robô fazendo isso e o robô faz o peticionamento. Também era um ser humano que pedia essa correção e hoje a gente tem. A gente parametrizou tudo, categorizou tudo. Se o erro é A, o robô tem que usar a comunicação A. Se o erro é A e o erro é B, o robô tem que utilizar a comunicação A mais B. Se o erro é C, tem que usar a comunicação C. E aí por diante, basta parametrizar isso, o robô funciona perfeitamente, a gente não tem mais o ser humano também trabalhando nessas correções. E a última frente, que também é muito bacana, e que é super importante, que está relacionada ao que a gente chama do BI, que é o Business Intelligence, da gente começar a ter dados estratégicos de mercado, dados estratégicos de decisões NPI, dados estratégicos também de nossos concorrentes, para a gente verificar como que a gente vai se posicionar no mercado. Também temos um robô que já está trabalhando para colher tais dados e gerar indicadores e apresentação, muito parecido com, enfim, guardar as devidas proporções, com o que o Christian mostrou na apresentação lá da Amazon, vai pegar a informação de um site e trabalhar em uma forma de comunicação que seja útil para a gestão do nosso escritório. Então, guardar as devidas proporções é mais ou menos a mesma coisa. A informação é pública, só que ela não era tratada. O robô colhe, faz um pré-tratamento, e aí o ser humano, que somos nós gestores do time, vamos tratar aqueles dados com maior afinco quando necessário. Muitas vezes o robô já nos dá o dado pronto. Então é muito bacana todas essas possibilidades. E aí, até para concluir aqui, enfim, a minha participação, depois estou aqui à disposição para esclarecimento de algumas dúvidas, vale muito a pena pensar nisso. Eu acho que até, enfim, a questão é vale a pena pensar em automação, é questão de sobrevivência, né? Conseguir fazer mais com menos, conseguir ser mais produtivo, mais eficiente e com o mínimo de erros, porque quando o robô está redondo, o robô está funcionando adequadamente, a quantidade de erros ela é minúscula, ela é praticamente inexistente. Então, é muito importante pensar nisso e a gente vai continuar desdobrando, certamente ainda acho eu que está subaproveitado, que a Automate pode nos dar, a gente tem muito mais, isso parte da culpa nossa, maior culpa nossa por conta de disponibilidade, de investimento de tempo e financeiro nesses desenvolvimentos, mas é muito importante. E aí, justamente o ponto que é mais para ilustrativo, depois vai estar na apresentação, mas uma das dicas que a gente dá, e a gente bateu muito a cabeça, porque o que eu estudei um pouquinho de processo, se você não arrumar a sua cozinha antes, se você automatizar, ou enfim, deixar alguma coisa automatizada, sem que ela esteja organizada, o seu volume de erros simplesmente só multiplica. A gente cometeu esse erro lá atrás, em 2013,
aprendemos com isso, fui estudar com mais afinco, e agora a gente não comete mais esse erro, que problemas ocorrem, mas a gente desenhou todos os nossos processos, verificamos onde eram os gargalos, verificamos onde que a gente poderia ter a melhoria, onde que o robô poderia atuar, e também qual que seria o reflexo da atuação do robô, porque se antes um ser humano fazia uma coisa em 1 hora, o robô consegue fazer a mesma coisa em minutos, se não segundos, isso é fato. Então, se você faz o robô não está bem organizado, ou não está bem desenvolvido, ou o reflexo do que vai vir da tarefa do robô não está bem organizado internamente, seu buraco vai ser muito maior. Então a gente desenhou esses fluxos, até pode passar para o próximo slide, era mais para fins ilustrativos, e a mesma coisa com o certificado de registro. Então, se vocês olharem todo o nosso processo aqui, essa parte em azul aqui é onde tem atuação de robô, e somente a parte e a outra parte aqui, a parte preta, onde tem alguma intervenção humana e que logo mais será zero intervenção humana. Então, para vocês verem que foi um processo de envio de certificados que está praticamente automatizado, quase sem intervenção humana. Então, ele aponta os erros, como tem aqui, enfim, mostra o que está acontecendo de errado. E é muito bacana, enfim, então eu acho que esse é o nosso futuro, acho que não só na área de propriedade intelectual, mas na área do jurídico como um todo, quem não pensar nisso certamente vai ficar para trás. E é isso que eu tinha aqui para contribuir com vocês. Enfim, acabei aqui já adiantando algumas perguntas, tá? Não sei se eu posso continuar falando aqui, Christian. Fique à vontade. Deixa eu... Tudo bem, Tiago? Muito obrigado, Tiago, aí pela explanação. Tem algumas perguntas que a gente queria fazer para você. Uma delas é: quem são os usuários finais do produto, né? Quantas pessoas foram envolvidas ou foram beneficiadas com as automações dentro da Guzmão? Eu diria hoje que pelo menos umas 80 pessoas, começando pelo final, pelo menos umas 80 a 90 pessoas foram beneficiadas, isso é fato. As outras 30, se não foram beneficiadas de alguma forma direta, indiretamente também foram. Então a gente teve um benefício aí praticamente todas as nossas áreas fins do escritório. O contato direto é sempre com o nosso time de TI e sempre tem um parceiro do negócio. Então, eu, como sócio responsável, acompanho de perto, mas nós temos o nosso time de ou advogados ou paralegais. Então, sempre tem umas 3, 4 pessoas trabalhando no desenvolvimento e no gerenciamento dos robôs com vocês. E a aplicação da automação nesses processos gerou uma mudança no quadro de funcionários, na quantidade de funcionários da Guzmão? A gente não chegou, a nossa ideia nunca foi demitir alguém. Foi usar a nossa força de trabalho em atividades mais de maior valor agregado, né? Atividades de fato onde não há repetição. Então a gente não chegou a demitir ninguém, mas seguramente de 2013, quando a gente começou isso, depois de 2016, a gente teve um aumento de uns 30%, vamos dizer assim, da nossa atividade, volume de trabalho, sem que a gente tivesse a necessidade de contratar uma nova pessoa. Então não chegamos a demitir, não diminuiu, mas a gente conseguiu realocar com bastante tranquilidade e com bastante sobra. Legal. E a quantidade, os projetos que você tem para o futuro aí, que você tem ideia aí para implementar para frente aí para o futuro? Bom, eu acho que uma das coisas que a gente quer é desdobrar essa parte de BI, de Business Intelligence, eu acho que é super importante. Vocês já fazem uma parte para nós, mas a gente quer multiplicar isso para que a gente consiga ter mais dados, ter mais indicadores, porque precisamos, caso contrário, a gente não consegue ter um planejamento estratégico, tomar decisões adequadas. E do outro lado, os principais pontos agora, como a gente já desenvolveu um robô, quase que um piloto, vamos dizer assim, de peticionamento e emissão de guias, a gente quer conseguir multiplicar esse robô para que ele possa fazer todo o nosso peticionamento eletrônico. Hoje o NPI ele é eletrônico, é totalmente eletrônico, a gente protocola 100% das nossas petições eletronicamente, então, e hoje peticionamos, enfim, centenas de petições por semana. A nossa ideia é conseguir multiplicar o robô para todas essas petições novamente, salvando aí espaço, sobrando espaço para os profissionais que fazem isso, fazer o trabalho de maior valor agregado. Perfeito, então. Tiago, essas eram as perguntas que eu vou passar agora para a Daphne. Daphne, se tem perguntas do pessoal, do público para fazer?
Deixa eu checar, vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, não tem nenhuma pergunta, mas se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram escrever no chat, ou que vocês queiram habilitar o microfone e fazer a pergunta também, ao vivo, sem problemas, fiquem à vontade. Vamos esperar aqui alguns minutos para ver se alguém vai fazer alguma pergunta. Tiago, houve remanejamento, né, de pessoas que estavam fazendo essas atividades. Vocês conseguiram reaproveitar todo mundo? Sim, todo mundo, absolutamente todo mundo, com novas atividades. Algumas precisaram passar por treinamento, então a gente também teve um investimento, sem dúvida nenhuma, mas a gente conseguiu reaproveitar todo mundo. Eu vi que alguém levantou a mão aqui no sistema, não sei se eu estou... Deixa eu ver. Hermínio Pereira, não sei se ele quer fazer alguma pergunta, ou se foi sem querer. Isso. Não, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de fazer foi de propósito mesmo de ter levantado a mão. Eu queria fazer uma pergunta para o Tiago. Você mencionou aí que antes de começar a fazer a automatização, você falou que primeiro a gente precisa arrumar nossa casa antes de partir para uma automatização, né? E que os processos aí que foram automatizados, eles passaram por esse processo esse processo aí de organização antes de serem automatizados de fato, né? Esse tipo vamos assim dizer, de organização prévia, né? Além dos processos que passaram por automatização, essa cultura de organização, ela se refletiu também para outros processos que já existem no escritório da Guzmão. Assim, houve assim essa percepção de que, independente de eu fazer uma automatização ou não, eu consigo levar essa organização para as demais áreas da empresa. Teve esse tipo de percepção, de visualizar esse tipo de oportunidade com a simples não, né? Com essa iniciativa de automatizar uma área, você percebe que você pode propagar isso daí para os demais departamentos da empresa? Bom, obrigado pela pergunta, Hermínio. Vou responder duas etapas aqui. Primeiro, né, quando eu falei que é uma sugestão minha essa questão de organizar a cozinha, tá? Porque eu aprendi muito com erro. Vou dar um exemplo bem rápido com os certificados. A gente tinha um ser humano que fazia os certificados. Ele conseguiu fazer um a cada 15 minutos, um a cada 10 minutos. O robô fazia 50 em uma hora. Então, toda vez que vinha, a gente arrumou essa etapa, só que vinha muito com erros. Quando o ser humano fazia 50 em uma semana, o robô fazia 50 em uma hora. E a gente ficava com o gargalo do outro lado. Então a gente não tinha essa previsão. Então eu tirei o gargalo de um lado e só transferi por outro. Então, dando um exemplo, aconteceram outros, né, que a gente aprendeu na máquina. Então a organização essa é uma sugestão, não acho que é necessário, não é indispensável, mas é uma sugestão porque, como eu falei, é muito comum você melhorar o processo, você tira o gargalo de um lado e joga por outro. Do outro lado, acho que sua pergunta é super interessante, porque eu aprendi muito com esse processo de automação a necessidade do que é a gente ter um processo bem desenhado, um processo de trabalho bem descrito, por mais simples que possa ser a esteira de trabalho. Eu, como advogado, nunca tive isso na minha cabeça, pelo contrário, eu comecei a aprender isso primeiro com automação e depois quando eu fui buscar aí cursos de especialização e aprofundamento no INSPER, estudei um pouquinho sobre business management, sobre a parte de processos para poder aprender. Então, de fato, e a gente começou a multiplicar isso sim internamente, porque fica tudo muito mais fácil. Você consegue enxergar melhor onde que estão os gargalos, você consegue enxergar melhor onde que você pode ter uma força de trabalho que seja direcionada para poder evitar esse gargalo, onde você tem uma força ociosa e assim por diante. Então, assim, ter os processos desenhados, para mim, eu tenho certeza que outras companhias, outras empresas e outros segmentos de mercado, isso é default. Eu acho que para a história de advocacia me parece pouco provável. E a gente foi ter isso muito recentemente e a gente começou, sim, respondendo a sua pergunta, a multiplicar, não só na nossa área, mas também passando essa inteligência para as demais.